E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, eu vou contar rapidinho, tô entre uma aula e outra aqui, mas sobrou um tempinho, eu vou contar uma coisa porque não dá para acreditar não. Então, se você não sabe, eu vou te contar, tá? Se você não me conhece, meu nome é Roberto Cardoso, eu só te peço para você já se inscrever no canal. Esse vídeo é curtinho, tá? Não tenho nem tempo não, mas eu vou compartilhar isso com vocês. Vocês lembram da primeira papagaiada do governo Bolsonaro? Ele já chegou falando que ele ia mandar embora esses médicos cubanos, porque eles eram todos terroristas disfarçados de médico, ninguém sabe se eles eram formados ou não, e não vai ficar mandando dinheiro para sustentar ditadura comunista. Falou um monte de besteira que ele quis falar. Pois é, os médicos cubanos foram embora, nos interiores do Brasil aí, muitos lugares nunca tinham tido um médico, porque os médicos patriotas que ele ia mandar nunca se interessaram para ir pelo interior do Brasil, né? Os médicos brasileiros querem ficar nas capitais, querem ganhar dinheiro com consulta particular, não querem saber de SUS. Imagina no interior do Brasil. Não apareceram os médicos patriotas, mas ele mandou embora os médicos cubanos. Gente, tem reserva indígena aí que aumentou a mortalidade 18%. Quer dizer, imagina que morreriam 100 pessoas, morreram 118, né? É uma tristeza isso, mortes evitáveis, mortes desnecessárias. Mas ele não queria saber. O governo sem ideologia, né? O governo sem viés ideológico, mandou os médicos cubanos embora por causa de ideologia. Mas agora o nosso presidente está positivo, né? Ele testou positivo, embora minta. Ele testou positivo, todo mundo sabe. Só na comitiva dele que foi para os Estados Unidos, 6 pessoas fora ele testaram positivo. Todos estão com recomendação de não se socializar, não se misturar com outras pessoas para evitar contágio. Né? Ele estava contraindicado ter ido para as manifestações, mas ele foi. Agora, o que o Ministério da Saúde divulgou? Que vai chamar de volta os médicos cubanos que ainda estão no Brasil, porque alguns ficaram, e vai integrar eles no programa para combater essa epidemia, porque eles estão dizendo que vai faltar médico, né? Porque os médicos, mesmo estando sadios, eles tratando da epidemia, eles podem se contaminar e aí eles não estariam mais aptos para continuar trabalhando, eles iam ter que ficar isolados. Então, para repor essa contaminação que é inevitável, eles vão trazer médicos cubanos. Olha, eu já tinha perguntado se ele não ia se tratar em Cuba, né, por causa da vacina que Cuba está desenvolvendo. Aí vieram falar aqui, não, não é vacina, é um medicamento. Gente, esse canal é sobre política, né? Não é sobre medicina. Não importa se é um medicamento ou se é uma vacina. O que importa é o gesto político. Eu estou falando se ele, doente, se ele só tivesse a opção de se tratar em Cuba, se ele iria. O que importa não é se é um medicamento ou se é uma vacina, né? Então agora não é questão de medicamento ou de vacina. É que cubanos que estão no Brasil vão ser integrados agora à força-tarefa aí do Ministério da Saúde e vão sair pelo Brasil combatendo a epidemia, isolando pessoas, diagnosticando, ajudando no tratamento e tiveram que apelar. Tiveram que apelar porque cometeram um erro lá atrás, né? Porque os médicos patriotas brasileiros jamais irão para o interior do Brasil. Eles jamais vão se aventurar nisso daí, porque ele quer trabalhar nos grandes centros e com atendimento particular, não querem nem passar perto do SUS. Então esses médicos cubanos vão ser integrados, aquelas pessoas que reclamavam assim, nunca entendi o povo falar isso. Ah, Cuba fica com uma parte do salário, eles só ficam com outra. Eles tinham que receber tudo. Gente, esses médicos são funcionários públicos cubanos. Ele tem o salário dele lá em Cuba e ele estava recebendo uma ajuda de custo para ficar aqui. Pergunta, se você trabalha numa empresa que tem segurança terceirizada ou que tem limpeza terceirizada, pergunta quanto a empresa paga e quanto o funcionário recebe para você ver se fica 100%. Nunca quando você contrata mão de obra terceirizada, o funcionário vai receber tudo. Porque senão, por que a empresa vai fornecer a mão de obra? Então era para Cuba formar, dar educação de primeiro mundo e depois fornecer médicos para o Brasil de graça? Cuba não vai receber nada, ela está fornecendo mão de obra altamente especializada. A medicina cubana é medicina de primeiro mundo, é de ponta, é referência no mundo. E ela vai fornecer de graça, vai investir 6, 8, 10 anos na formação de um médico, depois vai dar de graça para o Brasil, porque os médicos bonitinhos, patriota do Brasil, não querem ir lá para o interior, Cuba vem socorrer.
Você vê cada argumento que esse povo usa? Agora estão tendo que pedir pinico, estão tendo que trazer os médicos cubanos de volta um ano depois, porque não tem médico patriota que queira ir para o interior do Brasil, não. Mas essa é a realidade desse governo, que fala muito, mas que cumpre pouco. É bom para falar que vai fazer, mas não consegue fazer. Não conseguiu fazer um plano para substituir mais médicos. Não encontrou os médicos patriotas. E agora, além de não gerar nenhum emprego, além de estar travado, agravado pela epidemia, está tendo que pedir ajuda dos médicos cubanos. Então, esses são os verdadeiros patriotas que trabalhavam para o país deles, estão aqui para ajudar. Muitos preferiram ficar porque às vezes até casaram, até constituíram famílias. Alguns ficaram alguns anos aqui, isso é normal da vida. Eles estão aí para ajudar e vamos precisar deles. Teve que pedir pinico. O que você acha disso? Eu queria que você deixasse nos comentários o que você acha de mais uma papagaiada do governo Bolsonaro, que é muito bom para falar, mas não consegue pôr em prática o que ele faz. Tá certo? É só isso, eu vou correndo voltar para dar aula. Um grande abraço para vocês, eu já fui.